Vocês têm ideia, nos evangelhos, de quais sejam os grupos que fazem Jesus exclamar o que a gente encontra repetidamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, na expressão até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Geração má, perversa, adúltera, de coração endurecido, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Em que contexto ele disse isso? Quem estava presente? Quem eram os protagonistas, assistentes desse falar, dessa declaração, presentes na constituição desse auditório imediato a quem Jesus se dirigiu? E não eram romanos, não eram cidadãos de nenhum tipo de cultura considerada completamente promiscuída do ponto de vista do monoteísmo vigente, especialmente capitalizado em Jerusalém. Não tinha nada a ver com sacerdotes, com feiticeiros, feiticeiras, bruxos, necromantes, mágicos, manipuladores. Não, nada a ver com ninguém. Herodes não estava presente, nem Pôncio Pilatos, nem nenhuma figura de maior projeção política ali estava, mas foi isso que ele falou, no extremo norte do país, na tríplice fronteira entre Líbano, Síria e Israel, naqueles dias e hoje ainda. Pois bem, para quem ele disse isso? Geração adúltera, perversa, dura, buscando sinais, querendo visibilizações e benefícios, sem nunca compreender nada, repetindo sempre insanamente as mesmas coisas. Até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Jesus falando. Em primeiro lugar, quando você abre aí em Mateus 17, em Lucas 9, em Marcos 9, são textos que constroem essa história e colocam no centro dela esse diagnóstico geracional, esse público circunstancial e essa afirmação incisiva, cortante, chocante, provocativa, dura e singular. Porque ele não disse isso em nenhum outro lugar. Mas nos três evangelhos de repetição, Mateus, Marcos e Lucas, em ambas, na tríplice circunstância da mesma narrativa, não se omite em nenhuma dessas narrativas essa questão. E essa afirmação, mostrando que foi algo que marcou a mente dos reprodutores originais dessa informação. Quem eram, portanto, esses que ali se agrupavam? Quem fazia parte daquele auditório? O primeiro grupo, se você lê em Marcos, você vê que quando Jesus desce do monte, ele se dirige logo a um grupo de fariseus e de escribas que estavam lá no sopé da montanha, onde tinha havido aquela transfiguração, conforme inúmeras vezes eu já descrevi a história, e quem quer que tenha um mínimo de avidez responsável já leu isso pessoalmente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas é Marcos que enfatiza o fato de que ele desce e vai direto em cima de um grupo de escribas, doutores da lei, saduceus, sacerdotes do templo em Jerusalém e fariseus, o grupo religioso mais letrista, literalista, fundamentalista, intolerante e persecutório.
provocador de questões, de casos, de disputas e de brigas religiosas, doutrinárias ou comportamentais. Dirige-se a eles intensamente, diz: o que é que discutis com os meus discípulos a noite inteira? E aí eles disseram: não, é que um homem trouxe uma criança aqui com um problema espiritual e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Mas o que tinha acontecido é que o homem trouxe a criança, de fato, o jovem adolescente na puberdade, mais cedo naquela noite. E eles, todas as vezes que os discípulos tentavam se aproximar para orar naquela situação específica, eles se interpunham, geravam todo tipo de questão, de pergunta, de conflito sobre exorcismo, de autoridade, de demanda, quem pode, quem não pode, vocês não podem, vocês não sabem, e aí argumentos de todas as naturezas, e os discípulos trocando, entraram numa disputa mental, intelectual, teológica em relação ao que eles eram extremamente fracos comparados com os outros que eram especialistas, profissionais de discussões religiosas vindos de Jerusalém, e foi uma noite inteira nessa vigília de debate. Então, o primeiro grupo é esse grupo religioso, confrontador, intolerante, persecutório, que não perdoa, que vai em cima, que quer arrancar conflitos, provocar fraquezas, fazer você perder a cabeça. Esse grupo está sempre aí presente. Mas tem um segundo grupo, que é o dos impressionáveis, discípulos dele, que ao invés de se concentrarem na missão, que era libertar uma criança de uma agonia, de uma possessão, com consequências psicossomatizantes no resultado da vida dele, como a surdez, uma mudez e crises semelhantes à epilepsia, que o provocavam especialmente quando ele estava perto de água e de fogo, em relação a cujos elementos várias vezes ele quase morrera, ou afogado ou incendiado. E tinha um pai que não tinha um único minuto de sossego, nem de descanso, e que existia para protegê-lo de si mesmo. É esse homem que pede socorro e não obtém resposta, e fica no vazio. Escribas discutindo sexo dos demônios, discípulos impressionados e partindo para a agressão e aprendendo o mesmo nível de baixaria relacional proposta pela religião. E um terceiro grupo, desse povo que assiste, que de uma hora está do lado de um grupo, outra hora está do lado do outro. Não, entendi o que o fariseu falou. Não, coitado do discípulo dele, estava dando o melhor, ele só não sabia responder, fica aqui no meio, não toma posição. É a mesma coisa que você cercar um conflito por um vazio presente e ausente de qualquer que seja a determinação necessária para parar aquilo que era, obviamente, uma disputa provocadora apenas de confusão. É para esse grupo imediato que Jesus fala. E fala um pouquinho também para o pai do garoto, que de todos era quem carregava a menor das ofensas. Quando Jesus olha para ele e diz: tu crês que eu posso curar o teu filho? E ele diz: Senhor, se tu podes ou não podes, eu não sei, mas eu creio que tu podes me ajudar na minha falta de fé. Fé mesmo eu não tenho, mas quase que ele disse: mas eu sei que tu podes fazer e crer por mim. E Jesus disse: em verdade, eu vos digo, e se tiverdes fé, como um grãozinho de qualquer coisa ínfima, vocês diriam a esse monte, o Monte Hermon, com 2.300 metros de altitude, remove-te daqui para acolá, e assim seria convosco, mas vocês não chegam a ter nenhuma perspectiva de fé que se assemelhe com o mínimo de visibilização, de demonstração.
mas repreendeu o demônio, libertou o menino. Aqui, hoje, a gente tem um grupo muito pequeno, se é que tem, de escribas, fariseus, saduceus e religiosos, doutrinaristas, legalistas, fundamentalistas, opressores do próximo. Se tiver alguém aqui, está como agente secreto, porque ele sabe que comigo ele não vai tirar onda a respeito disso. Então eles nem brincam de chegar perto disso. De vez em quando aparece um aqui, um ali, mas não suporta o rolo compressor da luz, da graça de Deus, do Evangelho e por aqui. Tem um segundo grupo, que é o daqueles que nunca se definem que nas categorias do Evangelho estariam entre os da multidão. Você os encontra hoje num estado, amanhã eles estão em outro. Você às vezes pensa que os tem, logo depois descobre que não os tem, que tudo é muito fluido, tudo é sem raiz, tudo não se define em comprometimentos sequenciais e consequenciais, como a multidão vai e vaga lá e cá. Mas nós temos mesmo em peso aqui o segundo grupo, o dos discípulos. O pessoal que briga com o fariseu, que fica com a cabeça poluída, zangado com eles. Ao mesmo tempo, quanto mais brigam, mais vão ficando parecidos com eles. Quanto mais são refratários, mais se assemelham. Quanto mais odeiam, mais geminados se tornam. Quanto mais enfrentam, mais absorvem sem sentir e transformam aquilo num modo de pensar, em códigos de raciocínio e em existência a praticar as mesmas coisas com outras caras e configurações, mas são as mesmas. Ó geração incrédula, adúltera e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? A palavra grega usada para sofrer é sentir a dor de estar com, de me sentir constrangido andando com vocês que não aprendem nunca. Eu subi um montezinho aqui, tive lá uma experiência que eles só vieram a saber depois, porque Jesus proibiu Pedro, Tiago e João de contarem o que tinham visto lá no alto do Monte Hermon na Transfiguração. Mas durante aquelas poucas horas de ausência, eles já ficaram possuídos por algo que os fez posteriormente perguntar a Jesus: por que nós não podemos expulsar o demônio do jovem? E Jesus disse: porque essa casta não sai senão por meio de jejum e de oração. Aí eu fico me perguntando: que casta? A casta do demônio ou a casta dos religiosos? A casta dos demônios ou a casta dos discípulos briguentos? Ou os demônios não estavam apenas se alimentando das energias que estavam recebendo como dádiva do conflito energético, mental, espiritual, psíquico, de toda a alimentação que alimentava aquela casta aproveitadora da doença e da fragilidade mental e espiritual e psicológica daquele garoto que tinha nascido com aquelas brechas para aquele tipo de absorção, como acontece muitas vezes na existência.